Seja muito bem-vindo aqui ao SabaCast. E você sabe, né, nessa hora inusitada, quando a gente ouve esse rock and roll, essa vinhetinha, e já começou o SabaCast aqui, né, com pessoas aqui muito interessantes que eu trago. São pessoas que fizeram acontecer na sua área, né? São pessoas que são expoentes aí e que eu gosto muito, né, de apresentar e de conversar, bater esse papo para que todos nós aprendamos juntos. E hoje eu tenho uma convidada que você vai gostar. Se você ficar aqui até o final, você vai ouvir também a pergunta que ela vai me fazer, vai ser muito legal, tá? Mas antes eu vou te dar um recado aqui. Hoje eu quero falar da Clínica Saba, que promove esse momento aqui para a gente, né, no SabaCast. Da clínica nós temos promovido, né, diversos momentos alegres, né, para pessoas que passavam por diversas aflições, pessoas que não tinham solução pela medicina convencional, sofriam com dores crônicas, pessoas que essas dores, muitas vezes, eram dores físicas, em que as pessoas se livravam de cirurgias, ou até mesmo protelavam para chegar bem, né, nas mesas de cirurgias, e nós fazíamos ali o método Saba, né, que é um conglomerado de técnicas, né, de ciências, entre as ciências físicas, que a gente utiliza osteopatia e quiropraxia. Na parte metafísica, né, nós utilizamos as terapias metafísicas, que são neurociências, soft skills, para bloqueios emocionais, e até mesmo a medicina chinesa, tá bem? Com acupuntura. Então, se você conhece pessoas com dores crônicas, indique aqui para a Clínica Saba, tá bem? Clínica Saba, o fim das dores de estimação. E agora nós vamos conversar aqui com a nossa querida Jéssica Silva. Apresente-se para a gente, Jéssica, é uma satisfação te receber aqui no SabaCast, fico muito feliz, tá, da sua participação aqui. Muito obrigada, doutor Mário, pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Espero que a gente possa ter uma troca grande. Obrigada mesmo. Teremos sim. Muito obrigado. E eu queria que você assim se apresentasse, porque você trabalha, né, com coisas assim, você ajuda as empresas a entenderem a sua identidade, né? Exato. Então, assim, conversa um pouquinho sobre isso com a gente e fala se você sempre quis trabalhar nisso, nesse ramo, ou como que aconteceu isso? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, na verdade. Eu entrei na Village para ter uma ocupação, né? Adolescente, precisava ocupar a cabeça, e aí eu entrei na Village. Aos 14 anos, aos 16, fui como profissional mesmo, e aí fiquei até os 24. E ali eu entendia que era o que eu queria. Eu gosto muito disso, eu gosto da propriedade intelectual em si, né? De passar essa informação para o cliente, saber que eu vou proteger algo que é um sonho, né? Eu tô ali para proteger o sonho, algo que ele idealizou para ele. Então, é isso. E aí eu trabalhei por 10 anos na Village, saí para cuidar dos meus sonhos, que são as minhas filhas. Eu tive 2 filhas, a Sofia e a Giovana. Foi muito próximo uma da outra. E aí eu saí, fiquei um tempo fora, tive algumas experiências profissionais. E aí, o ano passado, eu retornei para onde eu sempre quis estar, que foi a Village. E aí eu voltei para a Village novamente para fazer isso que eu gosto, que eu me identifico realmente. Que interessante, né? Porque, assim, muitas vezes o pessoal que está assistindo a gente, inclusive, pessoal, a gente às vezes fica assistindo, né? E esquece aqui de curtir, de compartilhar e de se inscrever. Já se inscreve no canal, né? Porque esse bate-papo aqui você vai aprender muito hoje. Seja você empresário ou profissional da área da saúde que está se empresarizando, está num processo, né? A gente tem 2 momentos claros na área da saúde. Primeiro, onde o profissional da saúde se alavanca, ele precisa lotar sua agenda, ele precisa se fazer visto no mundo. E depois, num outro momento em que ele precisa cuidar de outras áreas da vida, né? Mas, antes disso, se ele não souber do que a gente vai falar aqui, do company branding, né? Da sua identidade enquanto empresa e até enquanto pessoa, essas coisas precisam estar congruentes. Olha, às vezes ele não vai para frente, né? E ele não entende o porquê. Ou quando ele está deslanchando, né? Algumas coisas acontecem, que nós vamos falar aqui, e que muitas vezes ele acaba a empresa dele acaba deixando de existir, ou até mesmo toma um grande prejuízo por não ficar antenado no que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você conhece algum profissional da saúde se empresarizando, se você conhece algum empresário já no mercado e que muitas vezes não tem nem sua marca, né, registrada, ou até mesmo não se atentou a isso, ou que é o company branding, tá?
E às vezes ele acha que é só isso. Então, já se inscreva e mande para essa pessoa, tá? E aproveita e deixa um like aqui para a gente. Agora, assim, como você já tem isso desde os 14, 16 anos, né? Me surpreendeu, porque eu não sabia que era tanto tempo assim. Sim. Muitas vezes é natural, às vezes a gente precisa explicar o óbvio, Jéssica, porque às vezes as pessoas, para você, o que é óbvio, desde os 14 anos, hoje você tem 18, né? Então... Estou chegando lá. Não, de profissão não, né? De profissão, Vamos lá. de profissão já passou, hein? Já não? Já passei. Olha eu estou só. chegando aos meus 35 e assim, Nossa. exato. E na verdade, o que acontece? A gente não imagina o quão importante na verdade, o registro de marca. Às vezes a pessoa ela idealiza assim, não, eu sou pequena ainda, eu estou começando agora. Mas pensa o seguinte, imagina que você estudou muito tempo, né, na sua faculdade, você trabalhou em vários lugares, e aí você resolveu, na verdade, montar o seu próprio negócio. E ali é o seu sonho, foi o que você sempre idealizou. Ali você investe seu tempo, investe dinheiro, e aí você contrata uma agência legal de publicidade para fazer o seu logotipo, a sua logomarca, e você investe no uniforme para os seus funcionários, você investe na xícara que você vai servir, na fachada da sua clínica. E tudo isso está se compondo, tudo bem, isso, tudo certo, né? Tá Até tudo aí, certo. legal. É isso, você está se profissionalizando. E aí você imagina que de um dia para o outro chega uma notificação extrajudicial. Isso se você tiver sorte, porque pode ser que venha uma ação judicial. Se for uma notificação, você ainda pode responder. Tem a chance. Exato, você tem uma chance. E aí imagina que você recebe essa notificação e eles te dão 30 dias para parar de utilizar, porque essa marca já é uma marca registrada de um terceiro. E aí? Não, mas peraí. Como que a pessoa pode fazer você parar de usar a sua marca? Vamos supor, a Saba, vocês viram aqui, né? Depois vocês vão ver os 7 erros, se vocês notaram. Mas, por exemplo, a Saba. Saba é meu sobrenome. Como que eu não posso usar meu sobrenome? É o seguinte, por ser o seu Existe isso? Lógico, existe. Eu sabia disso, eu quero provocar você. Existe. O que acontece? Quantos sobrenomes iguais existem ao longo do nosso país, do mundo? Por que você acha que ninguém mais vai ter a mesma ideia ou o mesmo pensamento que você? Ou até o mesmo sobrenome, né? Exato, o mesmo sobrenome. Então, imagina, você criou tudo isso, fez aí a sua logomarca, criou tudo, e aí você é obrigado a parar de utilizar. Isso é uma dor de cabeça. E aí, às vezes, eu volto naquela questão, a pessoa acha que é muito caro, que é difícil, que é complicado e que não é para ela, porque ela acabou de começar, mas é aí que você tem que procurar. O primeiro passo, você já fez tudo, você investiu no seu sonho, você criou uma fachada, você estudou para isso, e aí agora você tem que voltar, lá do começo, de novo, tem que voltar atrás porque você não pesquisou. E a pesquisa de marca, ela é gratuita. Olha só, o que era mais barato nisso tudo, ou melhor, não tinha custo nenhum, você deixou de fazer. Você não pesquisou, não fez uma pesquisa de viabilidade para saber se esse nome que você escolheu para denominar o seu sonho, ele está disponível ou não. E é aí que você começa. E aí, às vezes, a pessoa pode ficar até revoltada, porque fala assim, mas meu nome, meu sobrenome, quem escolheu não foi nem eu, foram meus antepassados. Como é que eu não posso utilizar meu nome, né, que vem da minha família e tal? Mas isso é uma injustiça, é um absurdo. Quer dizer, e aí a gente acaba entrando no amadorismo, né? Você vai ficar revoltado, você vai ficar abismado por uma coisa que era básico e uma coisa que os advogados falam e a gente não se atenta a isso. Não é porque você é inocente que você não precisa de um advogado. Você sozinho não consegue ir lá, se representar diante do fórum. Você precisa de alguém para te representar. Sim. É a mesma coisa que eu acho que agora a empresa que você está representando, que é a Village, né? Sim. Também faz isso, né? É o que ela faz, ela vai te representar frente ao INPI, não é isso? É isso. Para fazer com que valham os seus direitos e que essa pesquisa
seja concluída e com assessoria e com o especialista em marcas, né, que faz essa consultoria, essa assessoria, né, junto com a assessora que também está aqui com a gente, né? Exato. E Bianca, um beijo para você. Beijo, tá? Bianca. E Bianca, Arlene. E que são da Village, inclusive Marcelo Brandão, um abraço, eu conheço muito do Marcelo, há muitos anos atrás, foi a primeira pessoa que visitou o consultório quando eu trabalhava com outros profissionais da saúde, outros médicos também, e a gente conversou justo nesse sentido, né? E eu não cheguei a ficar bravo assim, desse jeito, falar assim, puxa vida, mas por que eu não poderia utilizar um dia? Mas ele foi me explicando, sabe? Sim. E foi um livro sobre hidroterapia que eu queria lançar na época. Olha, Sim. Isso aqui é uma história que eu desenterrei. Olha. Tá? E que ele falou, não, mas quando você estiver escrevendo o livro, vamos salvaguardar o direito seu também. Exato. Então, vai aí para você que é escritor de livro, que muitas vezes quer se consagrar como o autor de uma obra. Não é isso, Bianca, também? Então, Jéssica, poxa, a pessoa está ali e ela quer comprovar a autoridade dela, ou a autoralidade dela. Exatamente. Naquilo. Essa é a importância de uma consultoria, né? De você ter uma empresa especializada no assunto para ela entender qual é a sua dor, qual a real necessidade. Então, se você precisa de um registro de marca, ou talvez de um registro de direito autoral, ou se você tem um produto a ser registrado, ou voltando lá em marca, se você, porque o que acontece? As marcas, elas são registradas por classes, ou seja, segmentos de atividade. Por exemplo, a gente conhece, eu sou da Village Marcas e Patentes, nós temos marca registrada para o ramo de propriedade intelectual. Todo mundo deve conhecer a Village Panetones, que também é uma empresa com marca registrada. Eles também têm. Por quê? São segmentos distintos. Então, a gente precisa entender, ter uma consultoria especializada no assunto para falar sobre isso, para entender quais são os ramos de atividade que a sua empresa atua. Por exemplo, uma confecção, ela vai lá e deposita a marca dela para confecção. Só para confecção, classe 25 e talvez comércio, classe 35. Imagina que um terceiro vá e deposita essa marca, a mesma marca, para bolsas. Isso vai interferir no seu negócio? E óculos. Será que não é legal? E cosméticos. Então, por isso que é importante uma assessoria. Para ela mostrar uma consultoria pensada mesmo no seu negócio. O que você quer? O que você vai fazer com essa marca? Porque talvez a pessoa vai lá e vai depositar somente para um ramo de atividade, sem pensar todos os outros. E aí cai naquela coisa, e se abre uma loja de bolsas do seu lado com uma marca? Vai achar que é a mesma. Não, não é a mesma. Você não vai poder vender bolsas com a sua marca, porque você não teve esse cuidado. Entendeu? Ou talvez aí até o perigo, né? Eu ia te falar uma coisa, mas até vou te falar outra, porque essa questão, muitas vezes, calçado, óculos, bolsa, muitas vezes você vê muitas marcas, né? Não vou citar aqui para não passar pano para ninguém, né? Mas a Oakley, né? Por exemplo, que você tem bolsa, você tem, né, de repente, acessórios. Sim. E muitas vezes você só pode vender bolsa, mas talvez sapato não, imagine. Exatamente. Se o especialista em marca não fez uma consultoria apropriada, devida. E aí, muitas vezes, quando você sabe que vai ter um estudo de mercado, quer dizer, gente, faz parte da sua estratégia, né? Se você não faz isso, e você não é obrigado você a fazer, mas é por isso que a gente precisa pensar com a cabeça do especialista. O empresário não pensa sozinho, ele pensa com a cabeça dos especialistas, dos consultores e, sabe, dos consultores de marca, de branding e até mesmo com os consultores de negócio. Porque, às vezes, o consultor de negócio vai falar, mas, olha, amanhã ou depois, se você lançar uma bolsa e o sapato, e, de repente, óculos você não tiver, de repente, uma ótica vê que a sua marca está despontando, o que ela faz? Ela consulta e vê, não, é a ótica tal, mas eu vou fazer um óculos tal, porque aquela marca está bombando. E aí, você perde o direito. Exatamente. Ele se aproveita. Não é isso? Se aproveita do mercado, você está em crescimento, entendeu? E aí, um terceiro vê e se aproveita disso. Por quê? Né? O quanto isso vai impactar o seu negócio? O quanto isso vai
deixar de render para você, ou pior, te impactar de uma forma negativa, porque do mesmo jeito que pode ser positivo, as duas empresas podem crescer, pode acontecer também desse terceiro ter uma reclamação, por exemplo, no Reclame Aqui, isso vir para você, se as marcas forem parecidas ou iguais. Então, tudo isso eu acho que tem que ser pensado e tem que ser buscado mesmo. A gente tem que, desde o início, a gente tem que lidar com... A gente lida com... Quando você está com uma dor aguda, você vai ao médico, ou seja, você vai num especialista disso. A gente tem que ter esse cuidado com a nossa empresa também. A gente tem que lidar com o nosso sonho, com aquilo que a gente escolheu para a nossa vida de forma realmente profissional. Desde o início. Desde o início. Não importa... Nenhuma empresa começa grande. Ela se torna grande. E às vezes você se surpreende com a sua grandeza, acha que não iria crescer, se surpreende de um dia para o outro e perde o direito, né? Então, veja, eu não sei se... Desculpa, eu estou te cortando aqui. Imagina, a gente está aqui num bate-papo. Mas você vê, às vezes essa pessoa se surpreende, não perde o direito. E eu queria te perguntar, né? Se essas pessoas, elas podem depois voltar a fazer um processo, porque eu vejo marcas aí consagradas no mercado que, você vê, eu lembro de marcas de requeijão, por exemplo, que brigavam e há mais de 20, 30 anos já consagrados e que ainda não se tinha uma definição. E as duas ainda utilizando, mas que coisa, né? Como é que é feito? Vocês têm advogado junto? Vocês fazem... Sim, na verdade, a Village ela tem um departamento jurídico próprio, onde a gente faz todas as notificações, contestações, ações judiciais, e é preciso isso. A gente precisa disso. Eu sou especialista em marca, mas eu tenho um departamento que é especialista em ação judicial. Ele precisa entender de todas as leis para assessorar o meu cliente da melhor forma. Então, é importante quando você vai buscar uma empresa, e eu falo isso com propriedade porque tem muitas empresas abrindo agora. E aí, o que acontece? São empresas online, são empresas que não têm escritórios físicos ou não têm uma infraestrutura, que depositam a sua marca, te cobram um valor. Custa menos que... Olha, esses dias eu vi no Instagram, registrar a sua marca custa menos que um cafezinho. Eu achei um absurdo, porque eu falei, não tem como. Por minuto? Um cafezinho por minuto? Eu acho que estava... Né? Sabe aquelas letrinhas que estão lá no rodapé? Eu acho que é isso. Deve vir bem pequenininho e ninguém lê, né, aquelas letras. E aí eu falei, não tem como. Se você... E aí você já parte do princípio que você não vai ser bem assessorado. Ele pode, sim, depositar a sua marca, pagar somente a taxa do INPI. Sim. E aí está tudo certo. Mas você não vai ter um acompanhamento. Se surgir uma marca parecida com a sua, você não vai ser informado. Na Village, não. Na Village, a gente tem um departamento de colidência, onde toda semana, a gente recebe todas as marcas que foram publicadas junto ao INPI, todas as marcas que foram abertas, todas as empresas que foram abertas em todas as juntas comerciais. Então, a gente tem essa assessoria também. A gente faz também essa consultoria e esse acompanhamento. Quer dizer, por um cafezinho não dá para te atender, não dá nem para delegar e talvez, né, dá para delargar, como a pessoa faz, né? E me surpreende, viu, Mário? Não Pelo dá, preço do café, me surpreende, porque eu acho que nem a taxa do INPI não está dando para pagar. Com certeza, né? Nem se for no mês, né? Cafés por mês. Ou eu acho que não está dando, não. Exato, porque a Saba, né, nós temos aí os direitos dela, não só o misto, o nominativo, o figurativo, né? Fizemos todos eles. E, enfim, não só da Saba para o método Saba para a clínica. Então, a gente foi bem diligente nesse momento. A gente, né, inclusive, os advogados que trabalham com isso, assessoram, né? Tem vários tipos de advogados, mas tem o advogado de direito intelectual, não é isso? Exatamente. Que faz essa abordagem. Mas eu acho muito legal, muito interessante, porque, sabe, a pessoa, quando ela é profissional da área da saúde, ele precisa passar por alguns estágios, né? Ele sai de autônomo, muitas vezes, ou do CLT, para um autônomo pensando como operário. E aí ele não vai se ligar nisso que você está conversando, né? Eu sei porque nós temos aí, eu também já passei por isso. Sim. Aí, depois disso, eu falo que ele precisa passar para empresário,
mas aí ele abre uma empresa. Ele acha que ele já é empresário, ele tem a convicção de que ele é empresário, mas ele não pensa com cabeça de empresário. Depois disso, ele vai se tornar empreendedor, se ele segue, né, se ele segue a carreira, para depois, né, num quarto estágio, ele se tornar investidor. A partir daí, ele já faz tempo que tem uma marca que entende desse papo, né? Mas olha, às vezes até o segundo estágio, você demora 10, 15 anos a cada um desses estágios, se você, né, demorar. Eu demorei, fiquei de 15 a 18 anos, assim, sabe? Com inseguranças que eu não teria se eu tivesse um consultor, né, junto, porque hoje se tem um mentorado, um profissional da saúde que passa por esses pilares, por esses estágios, aí eu vou chamar junto também um consultor, eu vou também orientar ele para chamar, né, a consultoria da Village e tal, para realmente fazer uma estratégia que compreenda isso para ele, né? Exatamente. E depois disso ele vai ser um gestor de recursos, né? Então ele começa a gerir recursos em diversas, talvez nem só na área da saúde, né? Que foi o que também aconteceu comigo. Então a gente mentora as pessoas no que acontece com a gente. Então é muito legal isso. Depois eu quero suas redes sociais também, né? Quem vai te encontrar, né? Onde eles vão buscar. Sim. E antes disso, me fala algumas das histórias inusitadas aí que você lembre. Eu não sei se tem alguma história de cliente mais complicado, mais difícil de enxergar tudo isso que a gente estava falando, ou se realmente tem uma história mais cômica até, né? Às vezes o trágico parece meio cômico, né? Exato. Eu vou falar um pouquinho. Eu estava vindo para cá e eu me recordei uma consultora, uma diretora da Village, na verdade, ela até falou nas redes sociais, lembrou esses dias a história do Burger King. O Burger King, ele já era conhecido nos Estados Unidos, mas ele não tinha expandido ainda. E aí uma pessoa foi lá e registrou a marca Burger King na Austrália. Então, até hoje, a Austrália é o único lugar, é o único país no qual o Burger King não tem marca registrada. Ele não pode utilizar a marca Burger King na Austrália. Olha só, a gente conhece o Burger King no mundo inteiro, mas na Austrália ele não pode ser chamado dessa forma. E nem aproximado, não pode ser, né? Se fosse Burger King, Burger King, não pode, porque causa confusão, né? A fonética também confunde. Então, Olha você não só. pode registrar nem todo, nem parte da marca de um terceiro no país, né? No país. Então, lá na Austrália, eles não podem registrar esse nome, não pode utilizar, imagina. Você que está assistindo a gente, você sabia disso? Eu queria que você, de tudo isso, isso não explodisse seu cérebro, né? Eu não sei o que pode explodir. Então, já aproveita e dá um like aqui pra gente. Vamos lá. E comenta aqui o que já aconteceu, né? O que já aconteceu na sua vida empresarial, ou se você, pelo menos assim, caiu aqui nesse papo de gaiato, mas está gostando, né? Então já compartilha para quem você sabe que é empresário, para quem você sabe que pode precisar dessas informações, e coloca aqui uma história que a gente já vai, né? Veja se você gostou dessa história. Eu não sei se foi esse o desfecho ou se tem mais. Quer dizer, o Burger King que não pode ser aberto, né? Representado na Austrália. Não pode utilizar. E aí é o seguinte, imagina, e é uma coisa tão simples. Eu costumo falar que a parte mais importante do registro de uma marca, ela é gratuita, que é a pesquisa. A Village, ela faz pesquisa de marca gratuita, inclusive para os nossos parceiros. Nós oferecemos isso para os contadores, agências de marketing, para oferecer esse serviço para o seu cliente também. Leve para o seu cliente, quando você está abrindo aquela empresa, se aquela marca que ele escolheu está disponível, isso não custa nada. Leva para o seu cliente que você está fazendo aquele logotipo. Imagina, você está criando um logotipo, e se essa marca já está depositada? E se essa marca já é de um terceiro? Então, leve esse conhecimento. Isso não quer dizer que o seu cliente vai ser obrigado a registrar, mas você vai estar levando conhecimento para ele. Então, agregue também aos seus serviços mais um, ofereça mais um serviço. E esse é gratuito. Então, eu fico à disposição. Né? Que interessante, né? Você vê, eu uso isso também. Quando eu mentoro algum profissional ou algum profissional de saúde, né, eu falo. Mas olha só que legal, bons parceiros para vocês também, além de pessoas que queiram registrar sua marca, são agências de marketing, de publicidade, que tem isso na estratégia. Mas veja, profissional da saúde, você, médico, dentista, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, ou até mesmo aí, psicólogo,
Não aprendeu isso na faculdade, né? Será que se você fizer 3, 4, 5 cursos de hard skill, sei lá, de aprender ali como se faz odontologia, ou como faz fisioterapia, ou como se faz osteopatia, se você fizer 5, 6 cursos, isso não vai te atrair mais clientes, isso não vai te dar posicionamento, enquanto que uma marca estabelecida no mercado, veja bem, olha só, olha o exemplo que ela deu, né, do Burger King não poder fazer abrir, né, a sua marca, representar a sua marca com hambúrguer na Austrália. Então, imagine aonde isso pode tomar, né, em que proporção isso pode acontecer. E traduzindo para o seu negócio, não é muito diferente, porque hoje você se vê como pequeno, mas amanhã você pode estar num outro nível e você não calcula isso. Então, vamos conversar mais sobre isso, né? Depois eu também dou as minhas redes sociais do mentor, né? Eu já vou dar já agora. @dr_Mário Saba. @dr_Mário Saba, para quem, né, também quiser fazer as nossas consultorias, né, em percepção, estratégia e cultura de empresa, né, em que a gente também conta com esses parceiros aqui estratégicos, né, para a sua marca, quando é o caso, e vários outros parceiros. E se você não lembra lá da Clínica Saba que eu falei no início, é o @clínica_Saba, né? Com SABHA. S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade. Fala as redes da Village, por favor. Vamos lá, a Village é @Village Marcas e Patentes, e aí tem o @jessicasilva.village também. Então, de novo, Village, com L só, marcas e patentes. E jessicasilva.village, também com L só. Perfeito. E aqui, eu não sei se o pessoal notou, temos aqui o jogo dos 7 erros aqui, né? Não sei se eles viram aqui, a gente colocou o Doutor Estranho aqui, ó, que estava ali né, o nosso colega aqui da sonoplastia aí, o André, me ajudou a colocar aqui. Na verdade, assim, é uma brincadeira que a gente faz. Vamos lá. Quero saber se tem perguntas para mim, né? Se tem uma pergunta para mim. Na verdade, eu tenho duas, que a gente já chega assim. Uma, eu queria que você contasse a história do nome Saba. Eu achei super interessante. Jura? Hoje. Adorei a ideia, a história. Na verdade, eu vou perguntar essa e a próxima pergunta eu vou deixar para o próximo podcast. Nossa Senhora! Eu quero. Essa história é muito legal. Hoje ele me contou e eu achei. É a história atrás da marca que ele escolheu. Porque antes a nossa clínica era a Metafísio, por conta de metafísica, que é uma das ciências que embasam o método Saba. Mas aí o advogado de marcas e patentes falou para mim, olha, Mário, mas assim, Metafísio é muito fraca essa marca. Aí você fica bravo, né? Você fala, mas como assim? Que é por causa de metafísica que a gente lida com os bloqueios emocionais? Porque você não quer deixar, né? E antes de responder essa pergunta, eu lembro que uma outra pessoa falou assim, imagine que você hoje acorda e não tem mais nome, né? Imagina se a sua empresa não tiver mais nome. Se você não se chama mais como você se chama, viu, André? Imagina se você não se chamar mais André, né? Fala, não, agora você chama Antônio. Fala, pô, mas Antônio, mas fica estranho, né? Eu me chamo André, mas... Não, é que, na verdade, se chama Flávio, né? Mas, então, assim... mas eu não chamo mesmo, né? Ele ia falar. O que acontece? Imagina a sua identidade não poder mais ser utilizada. Isso é terrível, tá? Então, busque um agente, um especialista em marcas para fazer uma consultoria, os assessores aí, né, Bianca? Então, o pessoal que trabalha com isso, com responsabilidade, né? E para que você seja, seu direito, a sua autoralidade seja salvaguardada. Então, assim, Saba, eu fui buscar, e aí ele falou, pô, por que não Saba, né? E aí eu vi esses 3 S's do Saba, sabe o que significam? O primeiro S aqui, que é o físico, o do meio é o energético e o outro é o emocional ou espiritual, porque vale ouro, né? Então, e é um S que não desce, é um S que sobe porque a pessoa começa e depois, no meio e no final do tratamento, ela entende que ela tem corpo físico, energético e emocional. Excelente. Então, isso é o do logo, mas ela pediu para eu contar a história da Saba, que eu fui atrás, e existe uma cidade de Saba, desse jeito, que serviu como ponto de restauração para as caravanas que atravessavam o deserto do Saara. Então, eles paravam em Saba, se restauravam, faziam networking com o pessoal da Uganda, Nigéria, subsaarianos. Depois que estavam restaurados, eles partiam rumo ao seu propósito. Então, se sua vida está ruim, venha para Saba e você, depois de estar restaurado, vai partir rumo ao seu propósito. Seja você paciente, que está com dores crônicas, sem solução pela medicina convencional, para eliminar as dores de estimação, ou você profissional que quer eliminar as dores da sua formação, tá bom? Então, nós estamos aí para te ajudar. Essa é a questão aí da Saba, e até hoje existe a Saba com universidades de Saba,
lá, né? Enfim, eu achei interessantíssimo, né? Tudo Falei, a poxa, ver. faz parte do meu sobrenome, não tive que inventar nada. É isso. E tem Será tudo que a eu sou um ver predestinado, com... né? É isso, Enfim. sim. E Tem uma aí, história por trás e da depois história. você vê que coisa legal, né? Porque esse Doutor Estranho, o pessoal acha que fui eu que inventei, e não foi. Depois eu quero convidar você para assistir, você que está assistindo aqui, volta lá no Sabacast, no Júlio Malosso, que ele esteve no nossa rede de networking, ele é um fotógrafo, e ele mostra por que ele deu esse apelido Saba, né? Esse apelido de Doutor Estranho, aliás. E aí depois ele explica, né, a história dele, foi muito interessante, assista, tá? Então, é isso. Respondi? Respondido. Interessante, eu Agora, adorei você a quer história. perguntar para o Doutor Estranho um número ou você quer colocar a mão aqui para tirar? Ah, eu vou colocar a mão. Eita, olha que vai morder sua mão aqui, hein? Ó. Calma aí. Opa! Então, pega um objeto. Ai, gente. Opa! Isso daqui Olha. é uma medalha, foi a medalha de Kung Fu que eu ganhei, foi medalha de ouro. Por que a Jéssica merece uma medalha? Ou em qual momento você... Né, o que te vem em mente com a medalha? Eu posso falar? Eu falei lá atrás que eu entrei na Village com 14 anos e eu trabalhei por 10 anos e eu saí. Foi muito difícil. Eu sempre soube que eu queria estar na Village. E eu precisei sair por conta das minhas filhas. Minhas filhas eram pequenas, foi uma gravidez muito próxima uma da outra, e naquele momento eu tinha que escolher entre cuidar delas ou continuar naquele lugar que me fazia tão bem. Mas eu não conseguia dar 100% de mim, nem na Village e nem em casa. E aí eu escolhi ficar com as minhas filhas. Então, para aquela Jéssica lá de trás, com seus 24 anos, que fez uma escolha difícil, que renunciou à vontade dela pela necessidade das filhas, eu dou uma medalha. Aê! E por essa Jéssica que voltou, que escolheu voltar, eu dou mais uma medalha. E eu te dou um parabéns, porque você... E eu quero agradecer, porque hoje a gente, né, realmente teve um desfalque aqui. Vocês já estavam na nossa lista, né? Eu já tinha convidado a Bianca outras vezes, e que eu sei que a agenda de vocês é atribulada, né? Realmente bem ocupada. Eu quero agradecer. E pelo desafio, né, que foi para você aí também, porque ela fala que é super tímida. Olha como falou desenrolada aqui, imagina. Até interrompi ela. Imagina, gente, desafio mesmo. Mas eu agradeço muito e eu falo que as oportunidades vêm e a gente tem que encarar de frente mesmo. Não é fácil, os desafios estão aí, mas eu acho que eles estão aí para serem encarados. É verdade. Né? Olha, e eu vejo assim, a gente fala, eu brinco muito com o Saba, né? O pessoal fala de Saba, de Sabadabadu, sábado, e eu falo assim que as pílulas de sabadoria, quem traz aqui são os meus convidados, né? Que trazem as pílulas de sabadoria. Então, imagina. Olha, obrigado, né? Você falou suas redes sociais, fala de novo. Vamos lá, @Village com L só, marcas e patentes, e jessicasilva.village. Beleza. E agora uma mensagem final para as pessoas, porque às vezes você coloca ali sua mensagem no YouTube ou até mesmo em alguma rede social, e às vezes 10% das pessoas veem, e se você estivesse falando para todo mundo, qual seria o conselho que a pessoa que vai assistir hoje, falou assim, nossa, Jéssica, eu te vi lá no Sabacast e você me falou para colocar isso em prática, ou me deu essa mensagem, isso aqui impactou a minha vida diretamente. O que seria? O que eu falo é o seguinte, se você está investindo de verdade no seu sonho, no que você realmente quer, vai atrás e procura fazer, dá o real valor para aquilo. Não importa se você é pequeno, se você está começando agora, dá o real valor para aquilo. Antes de pensar, costumam falar para mim que um registro de marca é caro. Peraí, coloca você a importância. Qual que é a importância disso para você? Então, invista nos seus sonhos, invista na sua carreira, invista na sua empresa, porque é seu. Ou então, pegando aquele exemplo que você deu, né? Imagine você nunca mais podendo atuar nesse ramo que você veio, o que você veio para fazer no mundo, e sendo impedido. Doloroso. Né? Então, poxa, fantástico. É isso. Beleza. Pessoal, então fiquem com essa pílula de sabedoria e até o próximo Sabacast. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.